Bom dia, meus amores! Hoje estamos dando início a mais uma semana de aula, a mais um dia de conteúdos. Então vamos lá! Hoje estamos dando início ao capítulo 2 da nossa apostila 10, que fala sobre a Era das Transformações. E como eu sempre falo para vocês, o processo histórico da humanidade ele é marcado por transformações, né, sociais, políticas, econômicas e em si por transformações. E hoje, no capítulo 2, a gente vai começar a falar sobre liberalismo. Vamos falar sobre liberalismo, socialismo, enfim. Mas a nossa aula hoje é sobre essa corrente aí liberal, tá? A gente sempre ouve tanto falar, fulaninho ele é liberal, ele é de esquerda, mas ele é de uma esquerda liberal, né? Ele é de direita, mas é de uma direita mais conservadora. Então, digamos que aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente fala muito sobre liberalismo, a gente se refere muito ao liberalismo econômico, né? Sobre a não intervenção do Estado da economia. Mas os outros países vão falando do liberalismo de outras formas. Até porque ele possui diferentes, digamos que processos, né? Diferentes teóricos que vão abordar de formas diferentes. Ele vai se perpetuar aí por 4 séculos, né? A partir do século XVII ao XVIII, ao XIX e ao XX. Ele vai passar por transformações, ele vai acompanhar também transformações políticas, sociais, econômicas. Então a gente vai entendendo um pouco onde ele vai se encaixando. Beleza? Deixa eu botar o óculos, gente. Então vamos lá. Antes de começar, eu quero que vocês tenham em mente uma palavra-chave. Liberalismo diz respeito à liberdade. Todos esses autores, eles sempre vão estar pregando e falando sobre a liberdade em si do ser humano, tá? Então, o ser humano precisa alcançar, ele precisa ter liberdade. Então, bora lá. Vamos começar lá no século XVII. Século XVII existe um marco, né, um acontecimento histórico muito importante na Inglaterra, que é a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi por parte, né, de uma população ali, de uma, digamos que de um povo que ele não estava satisfeito, né, com o Estado absolutista ali na Inglaterra, com a monarquia absolutista. Então eles vão começar a ir contra essa ideia do absolutismo e vai aí ter essa transição da monarquia absolutista para uma parlamentar, ou seja, agora o poder do rei ele é limitado, existe a divisão dos poderes, digamos que o rei ele tá ali mais incorporado de uma forma, um protagonista em si, né? Então a Inglaterra ela vive essa revolução, inclusive ela vai, digamos que incentivar outras revoluções, né? Dentro da Europa. Então a gente vai ver essa passagem aí desse regime, né, absolutista para um parlamentar. Então, o liberalismo nesse momento ele é o clássico, né? Ele não se tem um nome liberalismo ainda, mas a ideia ela existe, né? Então ele diz muito respeito ao liberalismo político em si, né? São esses autores, principalmente o John Locke, né? A gente estuda tanto sobre o John Locke, ele é um autor desse liberalismo clássico. A gente vai ter Montesquieu, que são autores justamente que falam contra o absolutismo, né? E fala sobre uma liberdade, né? Por exemplo, o John Locke, ele fala muito sobre os direitos naturais, ele fala sobre a liberdade, sobre a propriedade privada em si. Montesquieu, como a gente estudou semana passada, fala sobre a divisão dos 3 poderes, né? É o clássico aí que fala sobre essa divisão. Então, o liberalismo clássico, ele tá aí nascendo no século XVII e ele vai ganhando suas formas até o século aí XIX. Então, a gente tem esses autores e esse momento na Inglaterra. No século XVIII, a gente vai ter, por exemplo, outro acontecimento muito importante, né? Que é o século das luzes, é o iluminismo. O iluminismo que sua principal pregação é justamente contra essa ideia do absolutismo, né? E eu costumo dizer que esses autores iluministas, né, essas pessoas que defendem essa corrente, são justamente
os burgueses, a burguesia em si. Então eles estão pedindo autonomia. Ei, a gente precisa participar da política. A gente não quer mais um homem, um rei governando sobre as nossas vidas e a gente não tem liberdade nenhuma. A gente precisa de liberdade, liberdade política, liberdade econômica. Eles queriam ganhar um espaço de fato na sociedade. Então os iluministas, eles dão voz aí principalmente, né, ao pensamento no que diz respeito à razão, né? Ao pensamento racional. Então, século XVIII, século das luzes. Então, essa corrente vai principalmente influenciar, por exemplo, o que, gente? A Revolução Francesa lá em 1789. A Revolução Francesa, ela vai aí incorporar essas ideias, né, do iluminismo. E justamente vão pregar o quê? A liberdade, a igualdade, a fraternidade. Olha a liberdade entrando aí de novo. Liberdade está entrando aí, está ganhando forma, está sendo falada aí desde o século XVII. Então, a Revolução Francesa vai ser o que? Mais uma vez, a burguesia aí pedindo autonomia, pedindo voz, pedindo para acabar com o rei absolutista. Ei, chega desse Estado absolutista. A gente precisa ganhar espaço, a gente precisa dar voz ao cidadão. É até nesse momento da Revolução Francesa que a gente vai ver, né, a declaração dos direitos dos homens e dos cidadãos. Então, olha aí o liberalismo, ó, a liberdade aí ganhando forma. E lá do século XVIII ao século XIX a gente vai ter o que também? A Revolução Industrial, aí o capitalismo industrial ganhando força. E é nesse momento que a gente vai ver o liberalismo, principalmente econômico, ganhando forma, sendo incorporado. Então, eu quis falar sobre esses processos históricos justamente, amiguinho, para você entender que o liberalismo ele está acompanhando essas transformações aí, né, ao longo dos séculos, né, como eu disse, do século XVII, XVIII, XIX e XX. Vamos lá, vamos entender as diferenças, os diferentes campos. E aí eu lembro até do próprio Bourdieu, um sociólogo aí tão querido, gosto muito do Bourdieu, que ele fala sobre os diferentes campos, né? A gente tem um campo político, econômico, ele fala sobre o campo social em si, né? E que os diferentes campos, eles possuem diferentes formas, né, de serem atuados. Então vamos falar aí sobre o campo político. O liberalismo político, ele prega justamente isso que eu já falei, é a ideia, né, desses indivíduos que estão indo contra o absolutismo, estão indo contra esse poder ilimitado do rei. Então eles querem uma liberdade política, eles querem uma autonomia maior política, eles querem que o poder seja limitado, eles querem a divisão dos poderes. Então esse liberalismo político é através dessa ideia. A gente vai ter o liberalismo ético, que é justamente o seguinte, já pelo nome já dá para entender. A gente entende que principalmente, né, dentro do absolutismo existe essa ideia do rei e dos seus súditos, onde o rei em si ele possui domínio sobre a vida dos seus súditos, ou seja, ele promove punições, ele manda no corpo em si. Então esse liberalismo ético ele está defendendo uma ideia de liberdade de expressão do ser humano. Então aqui, zero punições, galera. A gente quer que todo mundo tenha domínio do seu próprio corpo, entendeu? Zero tortura, beleza? E a gente vai ter o liberalismo econômico, é justamente esse liberalismo que prega a questão da não intervenção do Estado na economia. E aí a gente vai ter o quê? O Adam Smith, o Ricardo, né? E esse liberalismo econômico, o Adam Smith vai falar sobre a lei da oferta e da procura. Vocês com certeza já ouviram isso. O Estado ele não precisa intervir na economia. Por quê? Quando a gente tem uma demanda muito grande de um produto, ou seja, uma produção muito grande de um produto e pouca procura, existe muita produção daquele produto no mercado, mas poucas pessoas estão procurando, automaticamente o que acontece? O preço desse produto ele cai, né? E quando a gente tem o inverso disso, quando a gente tem
pouca produção de um produto e muita procura, né? Onde as pessoas procuram muito aquele produto, a gente vai ter o quê? Vai ver o quê? Que o preço daquele produto ele vai aumentar. Então, meu amigo, o Estado ele não precisa ficar intervindo em nada, porque ele automaticamente, né, ele tem essa mão invisível. Ele, não, aqui o preço está menor, então a gente vai trazer, digamos que modificar tal parte ou trazer investimento para outro lugar. Então, o Estado não precisa intervir em nada. Ele é invisível, ele possui essa mão invisível. Então, eles estão defendendo o liberalismo econômico, essa corrente liberal do econômico. E aí, a gente vai ver o que? Lá na Revolução Industrial, a gente vai ver justamente a divisão de duas classes aí. A gente vai ver a burguesia, né, em si, os donos dos meios de produção, e a gente vai ver os operários. E aí a gente vai começar a ver algumas discrepâncias em si, né, algumas desigualdades. Sabemos muito bem que nessa Revolução Industrial, né, a partir do momento que o operário ele vai para a indústria trabalhar, ele vai ser submetido a uma carga horária muito grande de trabalho, né, de 14 horas por dia. Hoje a gente trabalha o quê? 8 horas por dia. Você imagina 14 horas, o dobro não. O dobro praticamente. O dobro. Um pouco mais da metade do seu dia trabalhando, eles são submetidos às situações precárias, eles são colocados em uma posição de pobreza. Esses operários, eles vão ser, a única coisa que eles têm naquele momento é a força do seu trabalho, é a única coisa que eles estão vendendo ali, é a força do seu trabalho, e a gente vai ver o bolso, né, desses donos de meios de produção ficando bem cheios, eles ganhando muito capital, né, são os donos do capital em si nesse momento, e a gente não vê intervenção do Estado em nada. Né, esse início aí, o Estado ele não está intervindo em nada. E aí, gente, essa classe operária ela vai começar a meio que se revoltar, né? Tanto que é a partir daí que a gente vai estudar o socialismo, e sim o comunismo, mas enfim. E a partir desse momento que a gente vê uma desigualdade social muito grande, começam a ter novas formas de pensamento dentro do liberalismo. A gente vai ter o liberalismo utilitarista, né, em si, que é quando a gente vai ver o Stuart Mills falando justamente sobre, a gente precisa pensar pensar em formas de igualdade, digamos assim, né? A gente precisa pensar em algo que dê voz a essas minorias sociais, né? Então, a gente vai ver umas correntes aí um pouco diferentes, porque se fala tanto de liberdade, mas a partir desse momento a gente vai ver uma situação de pobreza e de desigualdade social muito grande, né? Dentro aí desse contexto de revolução industrial. Então, o liberalismo, né, ele vai ganhando novas formas, né? A partir desse momento a gente vai ver um liberalismo mais democrático, mais social, né, que se pensa em si sobre a pobreza que estava sendo gerada nesse momento aí, tá? Então, esse liberalismo utilitarista é o liberalismo inglês em si, tá? Se vocês quiserem estudar sobre, né, o Stuart Mills, ele é muito importante. Tem o John Mills também. E o que eu preciso falar para vocês também é a diferença do liberalismo conservador e do radical. O liberalismo conservador são aqueles autores como o Spencer, né? O Spencer ele vai ser muito taxado, inclusive, como racista, porque ele mesmo divulga uma teoria aí que a gente ainda vai estudar, que é sobre o evolucionismo social, né, onde as sociedades elas precisam evoluir até chegar numa sociedade industrializada, né, então de uma primitiva, digamos assim, para uma civilizada. Então ele é taxado como racista, inclusive, já disse isso, né? Então, essa classe aí, né, desses liberalistas e conservadores, eles são pessoas que
não estão falando muito sobre democracia. Eles vão contra, mais ou menos assim, a ideia da democracia. Eles acham que a democracia dá muita voz ao povo e isso acaba gerando muitos conflitos. Então, são aqueles mais que prendem, né? Não, peraí, politicamente falando, a gente precisa prender mais esses indivíduos. E o liberalismo radical, ele pensa mais na liberdade e da igualdade dos indivíduos, né? Do cidadão em si. Então, existem essas duas diferenças. Então, gente, o que eu precisava para a aula de hoje era vocês entenderem que esse liberalismo ele vai ganhando formas diferentes ao longo desses séculos, né? Desses processos históricos.